Caros amigos, caras amigas, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos ao nosso aulão, revisão para o teu concurso Juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Trabalhando agora com o processo penal. Nós tivemos uma revisão anterior em que enfrentamos princípios, enfrentamos prova, competência, pois nesta de agora nós vamos ver a teoria geral dos recursos e recursos em espécie. Olha a importância da nossa revisão. Vamos lá então, põe na tela, de forma bem dinâmica e bem objetiva, vamos dentro do processo penal ao nosso aulão EAD Juiz de Direito Rio Grande do Sul, com uma primeira questão. Teoria geral dos recursos, eu te pergunto a respeito da reformatio in pejus direta e a reformatio in pejus indireta. Bom, vamos lembrar que aqui só há recurso da defesa. O recurso é exclusivo da defesa. Bom, em face de um recurso exclusivo da defesa, o tribunal piora a condição jurídico-penal do réu. A isto se dá o nome de reformatio in pejus direta, que é vedada pelo artigo 617, põe na tela, do CPP. Olha aqui. Abri o CPP, os senhores podem observar, fui para o 617, que diz: o tribunal, câmara ou turma atenderá, nas suas decisões, ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável. Não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Vejam, aqui estaria, se houvesse este agravamento, a reformatio in pejus direta. Quando se fala em indireta, meus caros, fala-se também num recurso exclusivo da sentença em que o tribunal acaba anulando, ou um recurso exclusivo da defesa, em que o tribunal acaba anulando ou acaba cassando a sentença que foi proferida. Então vejam, há um recurso exclusivo da defesa. Os autos sobem para o tribunal. O tribunal cassa ou anula a sentença que foi proferida e manda que o juiz prolate outra. Se nesta outra sentença vier agravada a condição jurídico-penal do réu, nós teremos, põe na tela, a reformatio in pejus indireta. Seja a direta, seja a indireta, a vedação. Ou seja, não pode no processo penal reformatio in pejus, seja a direta, seja a indireta. Reflexo disso, meus amigos, é a súmula 160 do STF. Olhem aqui. Súmula 160 do STF, que diz assim: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Vejam, foi a acusação que recorreu. Recorreu e não arguiu nulidade. Só que o tribunal contra o réu acolhe esta nulidade. Diz a súmula, nular a decisão, porque ela reflete reformatio in pejus. Certo que reflete reformatio in pejus. Neste caso, nós teríamos uma reformatio in pejus, olhem aqui, uma reformatio in pejus direta. Eu coloquei depois o juízo de prelibação. Meus caros, o juízo de prelibação nada mais é do que o juízo de admissibilidade recursal. Quando então nós vamos verificar se estão presentes os pressupostos recursais, que são objetivos e subjetivos. Quando nós falamos dos pressupostos recursais objetivos, nós falamos em cabimento, em adequação, falamos em tempestividade, falamos na inexistência de fatos impeditivos, como por exemplo a renúncia ao direito de recorrer, e na inexistência de fatos extintivos, como por exemplo a desistência depois que já se interpôs o recurso. Então vamos lá, cabimento. Quer dizer, a decisão é recorrível, porque nem todas as decisões do processo penal são recorríveis. A adequação, eu utilizei a via recursal adequada? Não esqueçam que aqui há uma mitigação, porque no processo penal brasileiro, de forma expressa, está prevista a fungibilidade, se não houver má-fé.
Ponha na tela, por favor. Se não houver má-fé. Voltei para o CPP. Olhem aqui o 579. Salvo hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Meus caros, presume-se a má-fé em duas hipóteses. Uma, quando há erro grosseiro. Duas, quando a parte perde o prazo. Então, interposições intempestivas ou que apresentem erro grosseiro, presume-se a má-fé e nós não poderemos utilizar a fungibilidade. Caso contrário, nós teremos aqui, neste pressuposto adequação, requisito objetivo, requisito recursal objetivo, teremos a mitigação pela fungibilidade. Então eu te falei do cabimento, te falei da adequação, te falei da tempestividade, claro. Te falei na inexistência de questões impeditivas, vejam, na inexistência de questões impeditivas como a renúncia ao direito de recorrer e também extintivas, como na desistência, se já houve interposição do recurso. Quero que tu lembres que a desistência, ela não é absoluta, porque o MP, diz o 576, põe na tela, não pode desistir. Olhem aqui. O MP não poderá desistir de recurso que haja interposto. Tá? Então a parte defensiva pode desistir. Mas o MP, a parte ativa aqui numa ação pública, não pode desistir. Aliás, o MP, olhem aqui o 42, também não pode desistir da ação penal. Olhem ali, 42, o MP não poderá desistir da ação penal. Por quê, meus amigos? Porque para o MP vige o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. Ele não pode desistir da ação penal, artigo 42, ele não pode desistir do recurso que haja interposto, artigo 576, tá? E nós temos ainda requisitos subjetivos, que têm a ver com a legitimidade e com o interesse. Põe na tela. Eu vou para o 577, olha lá. O recurso poderá ser interposto pelo MP, pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Como eu sempre digo, o réu possui capacidade de recorrer, ele não pode arrazoar, salvo se for advogado, mas de recorrer ele tem capacidade. E depois o interesse, olhem aqui, não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. O interesse recursal, meus amigos, está relacionado à sucumbência. Disparidade entre o que foi postulado e o que foi deferido, que foi decidido pelo juiz. Sucumbência. O MP, ele tem interesse de recorrer de uma sentença condenatória? Claro que tem. Porque daqui a pouco o juiz não deu a pena que o MP postulou, daqui a pouco o juiz tira uma qualificadora e condena só pela forma simples, claro que tem. E a defesa tem interesse em recorrer de uma sentença absolutória? Tem também. Se for absolutória e imprópria, é óbvio, porque daqui a pouco o cliente foi para uma internação no manicômio judiciário, no IPF. Se for absolutória própria, tem interesse para modificar o fundamento, para que isto faça coisa julgada também lá no juízo cível, como por exemplo, põe na tela o artigo 65 do Código de Processo. Olhem aqui. Olha aqui, passei, aqui. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Vejam, faz coisa julgada no cível, tá? A defesa também tem interesse, por vezes, em recorrer, em apelar de uma sentença absolutória. Voltei. Olhem aqui, eu falei em efeito extensivo e em efeito regressivo. Meus caros, o efeito extensivo, ele está vinculado ao princípio da isonomia. Então, nós vamos tratar todas as partes daquele processo de forma igual. Desde que o fundamento ele não se embase em um motivo exclusivamente pessoal. Por exemplo, eu apelo porque eu era menor de 21 ao tempo do crime.
Então, para mim, a prescrição é contada pela metade, artigo 115 do Código Penal. Bom, isto não alcança os demais réus que não eram menores de 21 ao tempo do crime, tá? O efeito extensivo dos recursos está, põe na tela, no 580. Olha aqui, 580. Olha lá. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Isto é o efeito extensivo dos recursos. E eu coloquei ainda o efeito regressivo, que é aquele que permite o juízo de retratação por parte do julgador. Este efeito regressivo, ele está previsto expressamente no 589 para o REZ, para o RSE, para o recurso em sentido estrito. Com a reforma do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Então vejam, possibilita o juízo de retratação por parte do mesmo prolator da decisão. Isto é o efeito regressivo. Depois, ponto 2, recurso em sentido estrito, aqui está o RSE ou o REZ, como muitos o chamam, prazo, interposição mais razões. Bom, em primeiro lugar, lembre do prazo. Como a gente sempre disse em sala de aula, 5 mais 2. 5 para interpor, 2 para razoar e mais 2 para contrarrazoar. 5 mais 2. Salvo no caso da lista dos jurados, que acaba sendo uma pegadinha. Eu não acredito que isso aí venha em prova. É um único caso em que o prazo são 20 dias. Salvo este único caso, esta exceção, são 5 mais 2. Lembre que não cabe RSE, não há previsão de REZ, não há previsão de recurso em sentido estrito na Lei 9.099, pessoal. Não há. Joia? Eu coloquei depois ali. Olhem só. Ataca todas as decisões interlocutórias? Você já sabe que não. Não ataca todas as decisões interlocutórias. Ele não é igual ao agravo lá do processo civil. Ele só ataca aquelas decisões que estão expressamente previstas no artigo 581 do CPP. Salvo no caso de nós procedermos a uma interpretação extensiva, que é possível na forma do artigo 3º do CPP. Ou seja, quando o legislador não quis, obviamente, excluir. Porque ele diz assim, põe na tela. Artigo 581, inciso 1. Cabe o RSE da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Portanto, daquela que receber, não cabe, porque ele quis excluir. Cabe no máximo um habeas corpus. Agora, cabe o RSE, vejam, da decisão, olhem aqui, que indeferir requerimento de preventiva. Portanto, daquela que indeferir requerimento de temporária, também cabe. Interpretação extensiva nesse sentido. Voltei. 3. Apelação, prazo, interposição mais razões. Meus amigos, bom, aqui, agora nós temos 5 mais 8. Então vamos lembrar, lá no RSE são 5 mais 2. Aqui na apelação são 5 mais 8. Eu tenho 5 para interpor e eu tenho 8 para razoar e mais 8 para contrarrazoar. Salvo no juizado especial criminal. Porque lá no juizado especial criminal cabe apelação, o que não cabe é o RSE, mas a apelação cabe em petição única, na qual já constem as razões e o prazo é de 10 dias. Lembra? Põe na tela, por favor. Olhem aqui. Abro a Lei 9.099, ela está na tela. Vou para o artigo 82, que me diz assim. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença, então são 2 hipóteses, caberá a apelação, que poderá ser julgada por uma turma composta de 3 juízes em exercício no 1º grau de jurisdição. Aqui está a turma recursal, reunidos na sede do juizado. Agora,
a apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo MP, pelo réu e seu defensor. Cuidem, por petição escrita da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Meus amigos, é bem diferente então lá do juízo comum, lá do CPP. No CPP eu posso interpor em 5 dias, aguardar a intimação e depois arrazoar e contrarrazoar em 8. No juizado especial criminal, não. Eu tenho 10 dias para tudo, interposição mais razões. Então, lá no CPP, 5 mais 8. Aqui no juizado especial criminal, 10 dias para tudo. Põe na tela. Olha lá. Eu coloquei depois decisões do júri, súmula 713 do STF. Decisões do júri e súmula 713 do STF. Por quê? Porque eu quero que você lembre que lá no CPP, cuidem aqui, o 593, cabe apelação em 5 dias, diz aqui no 593. Inciso 3, das decisões do Tribunal do Júri quando a. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E letra D. Quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Bom, você tem que vincular este inciso 3 com todas as suas alíneas à súmula 713 do STF. Olhem aqui. Porque é no momento da interposição que você vai limitar a matéria a ser devolvida. Olhem só, súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, o que limita o conhecimento da matéria pelo segundo grau não são as razões, mas sim a interposição. Quando você coloca ali, ó, é com base na letra A, então, ou é com base na B, ou é com base na C, ou é com base na D, ou é com base em todas, ok? Você limita na interposição, diz a súmula 713 do Supremo. E finalmente, meus amigos, eu coloquei embargos declaratórios. Os aclaratórios. Os embargos declaratórios não visam a modificação da decisão. Não visam a isto. Eles visam ao esclarecimento da decisão, porque ela, por exemplo, traz pontos omissos ou obscuros, por exemplo. Então não visam a modificação, mas a integração da decisão. Bom, olhem na tela ali. Eu coloquei prazo. Para que você lembre que o prazo do CPP é 2 dias. E 2 dias sempre. Seja os embarguinhos contra a sentença, seja os embargos contra acórdão. Olhem aqui. O 382 CPP nos fala dos embarguinhos. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Pois é, são 2 dias também para os embargos contra acórdão. Olhem o 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Só que no juizado especial, onde se troca a palavra ambiguidade por dúvida, o prazo é de 5 dias. Olhem aqui. Olhem aqui. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Vejam, eu troco ambiguidade por dúvida. E olhem o prazo. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Meus amigos, enquanto no CPP o prazo é de 2, seja de sentença, seja de acórdão, na Lei 9.099 o prazo é de 5 dias. E vejam, aqui não se intima a parte contrária para contrarrazões, ok? A parte que se sentiu prejudicada, ela vai opor os embargos e o juiz vai se manifestar, acolhendo ou não. Agora, cuidado. Por quê? Olhem na tela. Pode ser que nós estejamos diante de efeitos infringentes em embargos declaratórios.
Os efeitos infringentes são os efeitos modificativos. Se, meus caros, houver concessão de efeitos infringentes, então, vislumbrando-se a possibilidade de modificação substancial da sentença, aí deve ser intimada a parte contrária, porque ela tem interesse, é claro, para que se manifeste. Então, em regra, há contrarrazões em embargos declaratórios? Não. Eles não visam a modificação da sentença, mas a sua integração apenas, salvo quando houver possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos declaratórios, efeitos modificativos. Aí, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, nós temos que mandar intimar a parte contrária para a manifestação e, com isso, velar pelo contraditório e pela ampla defesa. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Fica aqui o meu desejo de que façam uma excelente prova. Nós estamos preparados, então vamos com a cabeça boa, cabeça aberta. Vamos com calma e tranquilidade, lembrando dessas dicas em sala de aula. Eu espero realmente encontrá-los, todos colegas magistrados aí, ok? Uma excelente prova a todos vocês, eu continuo à disposição para sanar quaisquer dúvidas, ok? Aquele abraço e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.